Estamos começando mais um episódio da Rádio Outdoor, um podcast semanal que trata de assuntos relacionados a atividades ao ar livre. Eu sou o Newton Nogueira, falando dos cânions de Aparados da Serra, e hoje vamos trocar uma ideia aqui sobre as desafiadoras corridas de montanha e corridas de aventura. E para começar eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, então seja bem-vindo, Benito Broca, muito obrigado por topar trocar essa ideia, é uma honra, um prazer ter você aqui, é um dos caras mais casca-grossa que tem pela banda, organiza uns trem bruto, então seja bem-vindo, meu brother. Obrigado aí pelo convite, eu sou o Benito Broca, sócio-diretor da Malacara Esportes e Aventura, organizador de corrida de aventura aqui no sul do Brasil. Eu acho que para quem não me conhece ainda, a gente organiza essas corridas de aventura, que é um esporte onde engloba algumas modalidades, não é só correr, tem que correr em trilha, pedalar de mountain bike, subindo e descendo montanha, e ainda tem a parte de canoagem e para completar técnicas verticais, que aí vai ter um rapel, uma tirolesa, pode ter uma ascensão, técnicas de corda, pode ter uma escalada no meio do caminho, e não bastando tudo isso, o percurso não é demarcado, a gente entrega o mapa para o atleta e diz os pontos onde ele tem que passar, e de ponto a ponto, ele é que decide qual vai ser o melhor caminho, qual vai ser a estratégia da equipe. É um esporte que o pessoal faz em equipe, normalmente é dupla ou quarteto, sendo que o quarteto sempre tem que ter uma pessoa do sexo oposto. No mínimo, normalmente as equipes são formadas por 3 homens e uma mulher, mas também, tipo, na última Malacara, a gente tinha equipes com 3 mulheres e um homem. Então, tem que ter alguém do sexo oposto. Isso aí é o que a gente organiza aqui na região sul do Brasil. Que maravilha. Pô, então mais uma vez seja bem-vindo aí. Obrigado por topar, aceitar, trocar essa ideia. Eu acho que vai ser muito legal, porque a gente já deu para ter uma prévia aí de como que é louco esse mundo das corridas de montanhas, corridas de aventura, né? Então, já pra gente tocar a corrida pra frente aí, vamos dar início a esse podcast. Eu gostaria de saber, então, que assim, ó, para te explicar mais ou menos, o nosso podcast ele não é um podcast específico para pessoas que são corredores, não é específico para surfistas profissionais. A gente recentemente entrevistou o Thiago Jacaré, vai sair hoje esse episódio, inclusive. Enquanto a gente está gravando aqui, o episódio do Thiagão já está saindo, já está entrando no ar, sobre ondas gigantes e o surf bruto no Brasil e no mundo, né? Então, assim, são pessoas que, assim como eu, gostam de saber sobre o mundo das atividades ao ar livre, e um dos nossos maiores objetivos dentro desse nosso podcast, Benito, é incentivar as pessoas a terem mais contatos com atividades ao ar livre, seja por esporte, seja por preservação ambiental, seja por empreendedorismo em áreas de conservação ambiental e coisas relacionadas para, no fundo, o nosso goal principal ser a preservação e a melhoria do nosso planeta Terra. Então esse é um dos nossos maiores objetivos hoje. E aí, dito isto, eu quero te perguntar a respeito, então, sobre as diferenças, porque assim, você acabou de falar das corridas e tem desafios e remada e não sei o quê, e muita gente me pergunta quando eu já trabalhei, inclusive eu tô hoje com a camiseta do Desafio das 28 Praias 28 aqui, praias, que a gente já trabalhou algum tempo em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Um salve lá pro Felipe, pra Mari, pro Isca, pra galera. E, cara, eu piro nessas coisas, são provas animais, assim. Meu sonho quando era moleque, pra te revelar, era ser corredor de corrida de aventura e tal. Eu pirava muito nesse lance. E aí, no fim das contas, acabei caindo pro caminho do guia de turismo, trabalho com ecoturismo, atividades ao ar livre. E a dúvida que eu tinha, e que um monte de gente tem também, é a respeito das diferenças, porque a gente ouve corrida de montanha, ouve corrida de aventura. Existe alguma diferença entre elas, cara? E existe sim. Vamos lá. A corrida de aventura, como eu comentei ali, é um esporte onde são várias modalidades dentro de um único esporte, tá? A corrida de aventura engloba o trekking trail, que é correr em trilha, a bike, que é usada sempre a mountain bike, então também subindo, descendo, fazendo varamato de bicicleta. Tu tem vamos lá, e depois a canoagem, que normalmente é feito com caiaque duplo, tá? Duas pessoas por caiaque. Se for um quarteto, vai ser 2 caiaques por equipe. Se for uma dupla, um caiaque.
E aí também tem técnicas de corda, que pode ser rapel, ascensão, tirolesa, escalada, vai ter algum tipo dessas modalidades, alguma dessas modalidades. E a grande diferença está no mapa, que na corrida de aventura, para se locomover, tu precisa de um mapa. Eu vou dar os pontos aonde as pessoas vão passar e o que vai ligar ela de um ponto a outro, a decisão é ela que vai tomar. Pode ter um único caminho, como pode ter uma variação de 20 caminhos diferentes, de um caminho que chega até um ponto e aí ele vai ter que cruzar um rio com a bicicleta nas costas para chegar num outro. Então a corrida de aventura tem muito isso. O percurso não é demarcado. O atleta vai receber um mapa e vai escolher a melhor opção de caminho para ele. E uma outra diferença é que na corrida de aventura você não pode usar GPS, tá? Então, no máximo um relógio onde tu vai ter o controle do tempo e da altimetria, um relógio com altímetro. Já no trail, não. O trail é um esporte onde o percurso é demarcado. Normalmente as distâncias, vamos lá, podem chegar até 200 e poucos quilômetros numa ultramaratona, mas normalmente os trails aqui da região, eles vão até 21 quilômetros, 40 quando muito. E o percurso é demarcado e ele só tem que se preocupar em fazer o percurso que está ali demarcado e deu. Já na corrida de aventura, uma prova curta vai ter em torno de 35, 40 quilômetros, e as provas longas que a Malacara organiza hoje aqui na região, que são as provas que são válidas pelo circuito mundial, chegam até 500, 600, ou como a final do Mundial desse ano, que vai ser na África do Sul, que são 700 quilômetros de prova. Nossa então, a gente Senhora. está falando de uma prova que dura 20 horas, 120 horas, 130 horas. Para usar um exemplo, agora em junho, eu e a equipe Malacara, a gente foi correr uma prova na Colômbia, onde largou 30 equipes, das 30 equipes a gente acabou ficando em sexto, e a gente correu durante 124 horas. Nossa. Essa é um trail muito, muito longo, vai demorar aí 30 horas no máximo, 30 e poucas horas. Um trail aí de 160 quilômetros, que é raro ter aqui na região, muito raro, por sinal. Entendi. Então o trail ele entra na categoria de corrida de montanha, então. Corrida de montanha, isso mesmo. Seria então basicamente uma meia maratona, uma maratona que é feita em ambientes ao ar livre. Não tem outras coisas para você utilizar a não ser as suas pernas mesmo na corrida ali. Exatamente. É como se fosse uma corrida de rua e uma corrida de asfalto normal, só que a diferença é o terreno, que aí o trail é do meio do mato, com ar livre, aí a natureza impõe alguns obstáculos, como subida e descida, porque o pessoal quando vai fazer uma maratona, ou vai fazer uma meia maratona, ou 10 quilômetros, que aí na Praia Grande acaba que tem algumas, é engraçado que o pessoal ele já entra sabendo, eu vou correr por um pace de 5 ou de 4, quando os mais rápidos que chegam com o objetivo de ganhar. Num trail, tu não tem como mensurar, eu vou fazer um pace de 4, porque tu não sabe o que tu vai encontrar, tu não sabe se a subida que vai ter ali, tu vai ter que muitas vezes subir se agarrando numa árvore, se a descida tu vai ter que descer escorregando, ou se tu vai conseguir descer correndo. Então, isso aí é uma coisa que influencia muito. Então, o corredor de trail, ele não sabe o ritmo que ele vai fazer, o corredor de rua sabe. E o comum dos dois é que normalmente a largada e a chegada é no mesmo lugar, a distância é normalmente já pré-definida, fica aí nas mesmas distâncias, 10, 15 ou 21 quilômetros, e aí é uma prova mais curta, né? Uma prova que normalmente tu vai ali em 1, 2 horas, tu elimina ela. Já a corrida de aventura já é um pouquinho mais longo. Pô, a gente vai comentar um pouco sobre essas corridas de aventura, assim, sinistronas que acontecem. Uma delas foi quando eu fiquei sabendo sobre você, até inclusive, que foi feita aqui no Aparados da Serra, mas a gente vai detalhar, vai falar um pouquinho mais sobre essa daqui um pouquinho, porque eu gostaria também de saber, uma vez que a gente já sabe as diferenças entre corrida de aventura, o trail ali, ou a corrida de montanha, e as corridas normais de rua, outra coisa que é interessante de ser dita também, que é uma dúvida recorrente, e que eu tenho também dúvida, é qualquer pessoa pode fazer isso, cara? Sim, é aberta, assim, você entra lá e pode fazer, eu quero fazer uma corrida de aventura no Malacara Race. O que eu preciso para fazer isso? Vamos lá.
Para te fazer uma corrida de aventura, tu tem que gostar do esporte ao ar livre, ter um pouquinho de espírito de aventura, saber que tu vai sofrer um pouquinho para fazer, e ter o básico, que é uma equipe, e dentro da equipe alguém tem que saber navegar. Então, se tu sabe, se entre 4 lá da equipe alguém sabe navegar, tu já tem o básico para ir para uma prova. Tem provas pequenas, tá? E tem as que é para iniciante, e tem as provas, normalmente dentro da mesma prova, vamos lá, hoje a gente tem aqui o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Catarinense. Tá? Dentro das provas do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Catarinense, normalmente tem as provas que a gente chama de expedição, que é as mais longas, e na mesma largada vai ter a categoria Aventura, que é a categoria mais simples, como vai ter uma prova agora em Igrejinha, aonde a expedição são 100 km de prova e a aventura são 30 km de prova, que é para o pessoal que já tem uma certa vivência com a bike, com a corrida, poder ir lá e conhecer o esporte. A navegação que é feita com mapa já é um pouco mais simplificada, até mesmo para a pessoa tomar gosto pela coisa, não vai ser uma navegação um pouco mais difícil, mas tendo a vontade, cara, e entrando em contato com os organizadores aqui da região, que eu posso dizer que eu conheço todos, eles vão fazer de tudo e facilitar ao máximo para receber o atleta novo. Entendi. Inclusive, tem um pessoal aí da Praia Grande que está indo para essa mesma prova que eu estou comentando que vai ter ali em Igrejinha agora em 7 de outubro. Eles estão indo aí, são um pessoal novato, tirando o Douglas, que já correu 2 provas, inclusive a gente correu uma junto. Eu, ele e a Suzy, que também é aí da Praia Grande, e mais o Marcelo, que é aqui de Torres. Então, ele juntou uma galera daí e estão indo para correr essa prova aí. Vão sofrer um pouco. Eu até aconselhei eles de irem na prova curta, mas eles já não, vamos na longa de início. Eu disse, então tá, vocês vão sofrer. Podem ir, mas eu indicaria vocês ir numa curta primeiro, mas a galera... Mas é o lema, quanto pior, melhor, né? Exatamente, bem isso aí, a corrida de aventura é essa, quanto pior, melhor, e só termina quando acaba, porque a corrida de aventura, como é um esporte que tu envolve mapa e estratégia, às vezes tô liderando a prova e chega ali a metros da chegada e vem uma equipe de outro lado que tu nem imagina e cruza na frente, ou vou pegar o último ponto e aí tu fica batendo cabeça para pegar o último ponto de controle e aí já foi também, perde a prova. Vamos lá, já ganhei prova no final e já perdi prova no final. Olha E o legal só. da corrida de aventura é que nem sempre o mais rápido é quem ganha, e sim a melhor estratégia. Então eu tenho ciência que a nossa equipe ela não é a mais rápida, mas a gente sempre está ali na frente porque a gente manda bem na navegação, então consegue estar disputando com o pessoal mais forte lá na frente. Entendi. Errando o mínimo possível. Isso é Ah, legal. entendido. E aí, mas me diz uma coisa. Então você, além de empresário do ramo, da corrida de aventura, você também é atleta. Então isso aí não é só uma... Isso não é só uma questão comercial, é seu estilo de vida mesmo, né? Exatamente, cara. Vamos lá. Eu comecei na corrida de aventura, por acaso caí de paraquedas lá em 2004. Na época eu morava em Porto Alegre e um amigo patrocinava que era gerente da Trial na época, patrocinava o circuito gaúcho e ele precisava colocar uma equipe com o nome Trial e chegou com a gente, vocês não querem correr? Eu disse, mas o que é isso? Ele, é assim, assim, assim. Aí eu, meu cunhado e mais um outro amigo, vamos. E aí entramos na brincadeira, cara. Primeira prova a gente só se perdeu, a galera demorou 3, 4 horas para terminar a prova, a gente ficou 12 horas correndo de um lado pro outro, não sabia nem ler o mapa direito. E aí gostou, cara, entrou na brincadeira, gostou e seguimos até aí, até então. E pretendo seguir mais alguns anos. E uma outra coisa legal da corrida de aventura, que eu até estava conversando com o pessoal aí da Praia Grande, que eles vieram aqui comigo remar no fim de semana aqui em Torres. Fui dar umas dicas, porque eles não estão muito acostumados com a canoagem. E uma das coisas que eu estava comentando com eles, que da corrida de aventura, a idade não é um problema. E normalmente o esporte, quanto mais velho tu vai ficando, tu vai ficando limitado porque os jovens têm mais velocidade. Na corrida de aventura, não. Na corrida de aventura, quanto mais experiência tu tem, tu sabe sofrer melhor, tu administra melhor a dor, principalmente nessas provas muito longas, aí, prova de mais de 100 horas, tu consegue administrar melhor a dor,
tu já viveu mais, então as estratégias são diferentes, tu sabe o que fazer, dependendo o momento da prova, tu usar a estratégia correta. Então, vamos lá. Hoje o campeão mundial, que foi campeão 10 vezes seguido agora, os últimos 10 anos, os caras dominam. Primeiro ano dele como campeão mundial, ele tinha 40 anos. Fechou agora o ano passado, 50 anos, e foi campeão mundial de novo. E todo Olha mundo aí. tem certeza que se eles forem novamente, agora que vai ser na África, eles vão ganhar de novo, porque os caras são fera e tudo aí, é 47 a 50 anos de idade. Ah, Então a isso. idade não é um problema nesse esporte. Pelo contrário, a experiência é que realmente faz diferença. Olha que legal de saber isso, né? Porque a gente às vezes se limita aí, tá novão aí, né? Hoje eu posso falar que tá novão com 35 para 39, assim, tá. Ah, o cara novão e não querendo fazer o negócio, né, meu? Antigamente Não, tirava pra coroa quem tinha 30. Hoje que eu tô com quase é beirando verdade. 40 e vejo essas Não. coisas assim, nas corridas que a gente trabalhou, a gente teve a oportunidade de ver também os veteranos ali passando a milhão e não tinha freio. Então é isso que você falou, cara. Os caras, eles têm mais noção, um controle mental, espiritual e físico pra aguentar o tranco, né? Para aguentar o tranco, exatamente. O psicológico é muito forte na corrida de aventura. No esporte ao ar livre, normalmente, né? Uhum. Tem que ter uma cabeça boa para aguentar o tranco. Então, na corrida de Sim. aventura tem bastante disso. Tu conseguir virar uma noite, entrar noite adentro e não ter medo do que está ao redor, não ter preocupação Uhum. de nada, que eu sei que eu tô aqui, mas eu vou sair daqui e deu. E Muito legal. isso é bacana. E uma das coisas legais da corrida de aventura também, principalmente que hoje tudo é tecnologia, né, cara? Tudo tu tá envolvido com tecnologia, celular na mão o tempo inteiro. Uhum. Na corrida de aventura, largou, enquanto tu não cruzar o pórtico de chegada, celular tá desligado, a tua tecnologia no máximo olhar para o relógio para ver quanto tempo tu já fez e nada mais que isso. Então, tu desliga, literalmente tu desliga Uhum. do mundo, né? E vai lá numa prova de, como a gente fez, 124 horas, de 124 horas, tu fica 5 dias sem mexer na tecnologia, tu nem pensa na tecnologia, Hum. tu tá vivendo aquilo que tá acontecendo ali a todo momento. Isso é Isso, muito bacana. isso deve ser muito legal mesmo, porque é o princípio de uma meditação até, né? Que é você viver o presente momento 100% ali, né? Se focado Exatamente. 100%. Isso entra numa dúvida que eu tenho do que você estava falando, porque assim, a gente tem esses veteranos aí com cinquentão já virando campeão mundial e tal, e essa era a minha dúvida. Existe atletas hoje específico para corrida de aventura? O cara sobrevive com isso? Existe algum ranking, alguma coisa que ordene essa passada de provas e tudo? Cara, vamos lá. Dentro do Brasil, tá? Existe uma federação, a Confederação Brasileira de Corridas de Aventura, que é a CBCA, que organiza o Campeonato Brasileiro, tá? Existe uma pontuação que tu faz, hoje são 18 provas no Brasil, e essas provas qualificam para uma final, tá? Tu tem que estar ranqueado, tu não precisa correr todas as provas, mas tu tem que correr um número X, que se eu não me engano, não quero mentir, mas eu acho que é 3 ou 4 provas, e correndo essas provas, tu tá qualificado para ir para a final com a pontuação que tu gerou nelas. Quanto Uhum. mais pontos tu gerar, maior vai ser tua chance na final, né? E fora isso, existe uma organização internacional que não é uma federação, que se chama a R World Series, que hoje ela organiza como se fosse um campeonato mundial, o pessoal chama como campeonato mundial, porque que é as provas que tem ao redor do mundo. E hoje no Brasil, a prova que é gerida pela RWS é a Malacara. Então, a Olha nossa só. prova é a prova válida pelo circuito mundial hoje no Brasil. Tanto que agora em novembro não, em dezembro, de 8 a 10 de dezembro, a gente vai estar organizando o Campeonato Sul-Americano, que é gerido pela RWS também, e vai ser na cidade de Orleans. É uma prova de 250 quilômetros, e aí cada país aqui da América do Sul tem um evento, e o vencedor desse evento ganha o direito de vir para a prova, com inscrição free para vir para Uhum. a prova. Então hoje a gente já tem atletas inscritos do Equador,
Colômbia, Chile não, Argentina e Uruguai e Paraguai. E fora os brasileiros aí também. Então a gente quer fazer um grande evento ali em Orleans também, mas uma provinha um pouco menor, de 3 dias. Uma provinha um pouco menor de 3 dias, 250 quilômetros, que é como se fosse daqui de Praia Grande. Aqui a gente está aos pés do Cânion Itaimbezinho, Cânion Malacara, e se encaminhar de carro até Florianópolis, mais ou menos, levar em torno de 4 horas e a gente fica cansado. Fala, meu, eu tô cansado de andar de carro, 4 horas. Aí os caras vão fazer isso a pé, de bike, de canoagem, pendurado em corda. É uma doideira. Mas É é a bem por busca, aí. né, de superar os desafios que eu acho que é o que manda em todo esse circuito no final das contas, né? Sim, não, exatamente. E, cara, o bacana é o seguinte, na corrida de aventura, tu tá num lugar que muitas vezes nem os moradores conhecem. Uhum. Eu tiro por mim, que como eu comecei a mapear a prova da Praia Grande, vamos lá, eu nasci e fui criado aí do ladinho, em Mampituba. Então, conhecia bem a região e como morador, conhecia alguns pontos. Mas tu acaba que tu não passa em todos os pontos. Ah, tu sabe do Itaimbezinho, tu sabe do Malacara, sabe a trilha tal, mas tu não vai nas trilhas. Vamos lá, o pessoal não vai num passeio para conhecer as cachoeiras, para conseguir conhecer lugares mais isolados. Vai no lugar turístico ali e deu. Muitas vezes o turista de fora conhece mais do que o pessoal da própria região. E na corrida de aventura, eu mapeei aí a região de pontos que ninguém conhecia, descidas de serra que estavam abandonadas há muito tempo, lugares que o pessoal não tem costume de passar, que no máximo um fazendeiro, como lá no Josafá, a gente passou nos pontos que era uma trilha que estava abandonada há mais de 30 anos, que eu abri a trilha com a autorização lá do proprietário da terra, a gente abriu e a galera passou lá. Então, isso é legal, tu chega nos lugares onde nem os moradores conhecem. Então tu tem um visual que muitas vezes ninguém vai ter, só tu estando ali para ver aquele acontecimento ali. Vou usar um outro exemplo agora. A gente organizou uma das etapas do circuito mundial, que foi em março, ali em Florianópolis e região. E a equipe que ganhou a prova eram 2 franceses, uma brasileira e mais um paraguaio. E o último trek eles cruzavam a Serra do Tabuleiro. E segundo eles, foi uma das coisas mais mágicas que eles já fizeram. Eles, em busca de um ponto, chegaram lá em cima da serra, tinha 2 arco-íris, um de um Olha lado, o outro só. do outro, e eles olhando de lado, tipo, o arco-íris saía de um lado e o outro vinha do outro, e a junção dos 2 arco-íris era o ponto onde que eles estavam procurando. Então aí tu consegue, pô, lá em Imagina. cima da Serra do Tabuleiro, enxergando toda a Florianópolis lá embaixo, e tu vê uma coisa que poucas pessoas estão acostumadas. Quem é que já cruzou a Serra do Tabuleiro? Dá para contar nos dedos, são poucas pessoas que costumam fazer esse tipo de travessia e tudo mais, né? Isso é verdade. Então, um dos lugares mais bonitos da região ali de Florianópolis não é conhecido porque o pessoal é sofrido ter que subir uma serra por uma trilha, descer por outra. Uhum. É difícil, mas não é impossível, né? Basta querer. Olha só, né, cara? Olha, e que incrível, né? Você saber que daí você vai entrar numa conexão profunda com a natureza. É uma das nossas batalhas aqui também, que é fazer as Sim, pessoas se conectarem mais com a natureza, desconectarem dos aparelhos, aproveitar o tempo. Embora a gente esteja falando em aparelhos aqui, isso é para estimular que pessoas desliguem as telinhas um pouco e vão entrar para esse mundo, né? E aí, exatamente. e aí, e dentro desse mundo, a gente deve ter alguns lugares que são mais propícios, outros que são menos propícios, mas eu acredito e tenho dúvida e gostaria de saber se no Brasil existe algum ranking dos lugares mais casca grossa assim para corrida e quais são os que você conhece que você já organizaram e participaram do Brasil hoje aqui. Cara, vamos lá. É que vai muito de prova para prova. Não tem um ranking. Eu digo assim, ó, de todos os lugares já corri Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Bahia, Minas, cara, Mato Grosso, Espírito Santo, já corri bastante por aí. E te digo que não te digo mais casca grossa, mas um lugar aqui que fica até como referência para a galera que é da região aqui. Os lugares mais bonitos que eu já tive, tá?
Para mim, em primeiro lugar, é a minha região aqui, os Canyons. Então, a região dos Canyons, a trilha do Rio do Boi não, é um negócio simplesmente espetacular. Uhum. O nome Malacara da minha empresa e da prova e da equipe é por causa do Canyon. Então, é magnífico. Foi o primeiro Canyon que eu tive na borda, foi o Malacara. Então, quando eu resolvi colocar o nome, ficou Malacara, porque foi uma coisa que me marcou muito, tomar um banho naquele poço que tem ali lá na borda do Canyon Malacara, pular lá da primeira cachoeira. Então, só indo, só quem vai para ver o que é o negócio. E mais um outro lugar que eu acho espetacular, que muito pouca gente conhece aqui na região de Florianópolis, ali, Alfredo Wagner, é o Soldado de Cebolt. Não sei se tu conhece, mas quem não conhece, cara, vale passar um fim de semana lá. Os soldados, a nossa prova de Florianópolis passou por lá, e para os gringos que vieram, tipo, tem uma equipe do Uruguai aqui, que já correu em mais de 50 países diferentes. Para eles, o lugar mais bonito que eles já passaram foi o Soldado de Cebolt. E tá aqui a 2 horas daqui. Então, os caras com experiência fora de série. E assim, vamos lá, a gente tinha gente da Dinamarca, Estados Unidos, México, Colômbia, França. Ninguém passou por lá que não ficou deslumbrado com o lugar. Só Portugal, África, tinha de tudo que era lugar do mundo, e todo mundo ficou deslumbrado com o que é o Soldado. Tem um canyon que tu desce ali, que, cara, tu quase encosta uma mão numa parede, abrindo as mãos, encosta uma parede na outra, que o lugar é sensacional. Inclusive, depois aqui, não sei se tu quiser deixar o link pro pessoal, eu te mando o link do que foi um documentário que a gente fez da prova de Florianópolis, contando toda a história. Inclusive, em breve vai estar num stream aí, que a gente fez uma parceria, e depois a gente acaba divulgando, mas eu já tenho o link do YouTube, mando para vocês aí para ver um pouquinho, e mostra bastante a região ali de Grande Florianópolis e do Soldado de Cebolt. Show de bola. Mas, vamos lá, te respondendo, não tem um ranking dos lugares mais casca-grossa, mas para mim, mais bonito é a região dos Canyons. A gente é suspeito até para falar, né? Porque eu vim para passar aqui um tempo, era para passar 3 meses, levantar uma grana. Eu sou do interior de São Paulo, Pindamonhangaba. Aí vim para trabalhar aqui como guia. E, cara, era pra passar 3 meses, hoje já fazem quase 13 anos, vou fazer 12 anos, uma coisa assim já aqui, entendeu? Já tô perdendo a conta, assim, eu passei mais... E eu concordo plenamente com você na questão, assim, de beleza cênica, é um lugar especial, é espetacular, mas minha dúvida era mesmo genuína, de, assim, eu imaginava que isso aqui ia ser um dos picos principais, porque até esses canyons são impressionantes, o Malacara é algo surreal, mas eu tinha essa dúvida de saber se existe um lugar mais temido, um lugar mais ranqueado, alguma coisa assim, né? Mas que legal. E aí, e nesse mesmo contexto, para fora do Brasil daí, saindo agora, não então de ranking de mais dificuldade, de ser mais casca grossa, mas algo que é mais almejado para quem é um atleta hoje da corrida de aventura. Qual é um dos países, assim, ou a prova mais almejada para um atleta de corrida de aventura? Cara, vamos lá. Hoje eu ainda falei sobre isso com um amigo, que, cara, com muito pesar, hoje saiu a notícia que uma das provas mais antigas vai deixar de existir a partir do ano que vem. Foi cancelada. Chama Gold Zone, que é uma prova que existia na Austrália e na Nova Zelândia, principalmente a da Nova Zelândia, que é uma das provas mais antigas, diferente do Brasil, onde o esporte, corrida de aventura é um esporte muito pequeno. Na Nova Zelândia, ele é o segundo maior esporte, só perde pro rugby. Olha só. Lá, na Nova Zelândia. Então, lá, diferente daqui, lá, conversando com o pessoal, esse pessoal que foi campeão mundial agora, que o último mundial foi aqui no Paraguai, e aí nós estávamos trabalhando lá de staff, e aí depois da chegada conversando com o pessoal que ganhou a prova, e eles falando que lá eles aprendem na escola. Por que lá é muito forte? Porque lá a competição da escola é a corrida de aventura.
é a navegação. Eles treinam bike na educação física, lá tem outro nome, mas na educação física deles eles treinam bike, eles treinam corrida, eles treinam navegação com mapa. Então, por que eles são fortes? Por que eles são as melhores equipes são lá daquela região? Porque tá no dia a dia deles, subir fazer uma trilha, subir para escalar, para fazer uma canoagem. Então era uma das provas mais buscada pela galera. Para nós aqui da América do Sul é extremamente caro ir para lá, então não tinha muitas equipes brasileiras que iam. De vez em quando uma galera se juntava e ia. Até para o ano que vem tinha uma equipe brasileira que iria, que é a equipe Mamba Negra, que é de São Paulo, inclusive, de Santos, e eles estavam tudo certo para eles ir, e hoje saiu a notícia que essa prova vai deixar de existir. E era uma prova que estava lá no meu quadrinho, ó, tenho que eliminar ela, era a Gold Zone. E uma outra que eu acho muito bacana, que eu quase fui correr esse ano, mas também devido aos custos muito altos, eu acabei que não fui, e esse ano vai ser o Mundial, é a África do Sul, a Expedição África, que é muito bacana, esse ano vai ser o Mundial, vai ter mais de 100 equipes correndo, então vai ser um negócio épico, porque para a corrida de aventura, vamos lá, a Malacara normalmente a gente limita a 150 atletas, tá? 150 atletas, nessas provas mais longas normalmente só larga quartetos, então eu vou ter ali 40 quartetos no máximo, estourando 40 quartetos. Lá não, lá vai largar 120 quartetos, então vai ser 500 pessoas correndo. Então é um negócio fora de série, vai ser um negócio épico. Queria estar lá no meio. Imagina se não a energia. Correndo, exatamente, se não correndo, ajudando a organizar, porque vai ser uma coisa de outro mundo. Então já é uma prova que eu quero muito ir correr, porque é uma prova das mais difíceis e mais bem organizadas que tem. Então é uma prova que todo mundo que vai fala muito bem. Então essas duas é as provas que eu gostaria de correr. Pena que a Gold Zone agora vai ter que sair da lista, porque pelo jeito eles não vão mais organizar. Mas e qual que foi a razão pela qual ela não existe mais? Cara, pelo que eu estava lendo na reportagem, muito problema com liberações, que lá liberações de órgãos da natureza é um pouco mais complexo que aqui. Eles tinham uma liberação para organizar por 10 anos, eles já organizam há mais de 20. Olha e aí só. essa liberação está vencendo e eles não estão conseguindo renovar, e aí eles que cansaram. Que o organizador de aventura, cara, tu vai organizar uma prova, é um ano inteiro trabalhando para fazer uma prova, porque se a prova tem 500 quilômetros, eu tenho que fazer esses 500 quilômetros no mínimo 2, 3 vezes, tenho que mapear, passo uma vez para escolher o caminho, aí esse caminho não é o melhor, aí depois, definiu, o caminho é esse? É esse. Então, você tem que passar mais uma, 2 vezes para conferir o mapa. Então, é um trabalho muito grande organizar uma prova, muito grande mesmo. Uma prova de 50 quilômetros já dá trabalho, agora imagina uma prova de 500 quilômetros. Sem contar a logística. Tu pensa que é o seguinte, tu vai ter que fazer transporte de bicicletas, a bicicleta vai estar dentro de uma caixa. Na prova que a gente organizou aí na Praia Grande, o primeiro transporte, a gente levou as caixas de bicicletas do salão comunitário aí na praça para Maquiné. Foi uma carreta para transportar tudo isso. Então, em Florianópolis agora, a gente tinha 2 caminhões trabalhando o tempo inteiro, mais 2 vans, puxando caixa de bicicleta para um lado, para o outro, caiaque para um lado, para o outro, e assim vai. Então, a logística, a gente tinha 40 pessoas trabalhando 24 horas, e quando eu digo 24 horas, cara, muitas vezes não tem tempo para dormir, porque a prova não para de noite. Normalmente todo evento de noite larga no outro dia. Não, a corrida de aventura tem gente chegando a todo momento, então não tem isso. Tu tem que estar ali, tem que ter alguém de plantão 24 horas por dia ali. E aí a prova ela se estende muito, porque tem aquela equipe que vem para ganhar, mas tem aquela equipe que vem para fazer o percurso. Então, tipo assim, no metade da prova, cara, tem equipes que estão mais de 24 horas de distância uma da outra. Então, tu abre uma área de transição, onde tu vai chegar pedalando e vai dali para frente fazer trekking, e essa área tem que ficar 2, 3 dias aberta até o último passar por ali, fecha tudo, e a prova ir caminhando. Então, é uma logística bem forte. É complexo, e aí quem tem gente que vê de fora imagina que chegou ali e já tava o circuito pronto, né?
Mas Exatamente. você tem essa questão de logística muito forte para ser feita. Eu lembro quando a gente trabalhava na corrida lá das 28 praias em Ubatuba, a gente ajudava como staff também. E, meu, a galera da equipe lá tava 3, 4 dias antes já limpando trilha, fazendo demarcação e arrumando gente pra ir trabalhar de precisava de primeiros socorros, precisava disso, Sim. daquilo, é uma galera que tá envolvida. Então, entra numa questão que eu queria te perguntar também, pra poder, assim, ressaltar o quão é complexo a montagem, uma estrutura de uma corrida de aventura. Porque, assim, eu acredito que uma corrida de rua normal, você tem lá meia maratona, é maratona, maratona de São Silvestre, daí a galera já briga com a gente. A gente tem as meia maratona e tem a maratona ali, né, 42. E aí 42. e aí você vai ter, você tem uma logística X. Sai de um lugar, volta no mesmo lugar, eu vejo pela praça aqui e tal. E aí, eu te pergunto na questão assim, dessas corridas de aventura que você organiza. Você, como que você começa o pensamento da onde que vão ser os pontos de controle, onde que vão deixar essas coisas? E equipe de resgate, existe um planejamento? Pô, tem uma equipe de resgate esperando para ser feito isso, tem ponto de controle. Como é que é esse esquema, cara? Sim, cara, vamos lá. É bem complexo. Começa primeiro tu sonhando com o percurso ali. Senta na frente do computador, pega o Strava, o Wikiloc A e galera chamando começa a de louco. desenhar. Aí começa a desenhar ali, ó, eu acho que esse percurso aqui ficaria mais ou menos legal de fazer. E aí tu começa a ir a campo. Aí saiu do computador, tu vai a campo para ver se aquilo que o computador ali, se o Google está mostrando, realmente é daquele jeito, se tu vai ter autorização para passar. Vou te usar um Uhum. exemplo agora que a gente teve em 2021 aí na prova da Praia Grande. A prova da Praia Grande, para mim, foi um ensinamento gigantesco. A primeira prova de 500 que eu organizei, a gente organizava provas menores, aí deu aquela loucura. Vou organizar, antes da pandemia. Uhum. E aí veio a pandemia, a gente já estava com tudo certo, e a gente largou com 200 atletas aí na prova. Nunca tinha organizado uma prova, e foi muito legal, porque é o seguinte, essa prova da Praia Grande, a gente queria botar 80 atletas. E, cara, a gente abriu as inscrições, quando a gente viu, a gente já tinha 200 atletas inscritos. Olha que E aí legal, fazer cara. uma logística para 80 atletas é uma coisa, que é o que eu tinha pensado. Para 200 já é um pouquinho diferente. E a gente não tinha essa experiência toda ainda, né? Tinha a vivência das provas menores, mas beleza, vamos lá. E aí tocamos. E aí, cara, o que acontece? Aí eu desenhei como eu conhecia toda a região, porque é o meu local de treino, então eu conheço todos esses cânions aí de ponta a ponta. Aí eu Legal. tracei o caminho e aí eu fui botando. O primeiro ponto, o pessoal largou na Praça Central. Aí eles faziam uma corrida de 40 e poucos quilômetros e voltavam no salão municipal aí para pegar as bicicletas. Saíam pedalando daí e iriam até Maquiné. Só que eles não subiam a Serra do Faxinal, Uhum. eles iam até a Pedra Branca e subiam pela trilha do Faxinalzinho, empurrando as bicicletas, trilha acima. Foi difícil. Eu fiz isso, tá? Para deixar bem claro para todo mundo, eu fiz mais de uma vez isso, só que eu fiz em tempo bom. No primeiro dia, durante o dia foi tudo perfeito. Quando começou a escurecer do primeiro dia, a largada foi na segunda-feira, entrou um ciclone extratropical Tava e a frio prova não pra. parou. Tava frio, chuva. Eu tava Frio. guiando. Eu passava e via os caras correndo, davam dó, cara. Putz. Caralho, cara, o cara Cara, passou a noite inteira no mato, meu, com frio desse aí que tá. exatamente. Aí, cara, aí foi punk, porque a gente, além de sabia o que tinha que fazer, como fazer, tinha equipe de resgate, tinha ambulância, tinha tudo, mas a gente não imaginou que iria pegar um ciclone extratropical no meio do evento, né, cara? A temperatura aqui no primeiro dia começou ali nos seus 20 e poucos graus. Quando o pessoal batia lá em cima da serra em Cambará, estava 5 graus, com vento de 60 quilômetros por hora e chuva que Deus mandava, né? Então, sensação térmica era negativa. Então, o pessoal sofreu demais, demais mesmo. Teve muita desistência.
ainda bem que a maioria das desistências foi o pessoal não saiu nem do salão, que quando eles estavam terminando o trekking, vamos lá, a metade para trás da prova, eles pegaram essa chuva. E aí chegavam encharcado ali no ginásio e a chuva não reduziu por 24 horas, foi chuva que Deus mandava, né, cara? E muito vento, aí o pessoal botava a cara na rua e voltava. Não vou. Não vou. E aí perguntava e nós dava real, cara, daqui pra frente o negócio vai ficar feio. Daqui pra Daqui pra frente frente. vai piorar. Pois então, cara, aí, cara, uma trilha de 3,5 km, que, vamos lá, o pessoal demorou, eu no seco, andando de boa, a gente demorou 3 horas e meia para fazer, empurrando bicicleta. Quando começou, as duas primeiras equipes passaram sem chuva, fizeram em 2 horas e 45 a subida. Teve equipe que demorou 20 horas para fazer. Nossa senhora. 20 horas para subir, porque dava um passo para cima e 2 para baixo, né? Água na cabeça, escorregando. Escorregando. Cara, eu tenho, até depois eu tiro uma foto e mando aí. A gente tem mais de 30 solas de sapatilha de bicicleta que a galera deixou no caminho lá, que ia perdendo no caminho. E uma outra coisa que o peso que a gente fez, tá, para deixar bem claro, a gente passou em área de parque com autorização do IBAMA e tudo mais, e depois a gente passou por toda a prova recolhendo tudo, inclusive o solado de sapatilha que ficou pelo caminho. Então, e uma das coisas que é legal do corredor de aventura, cara, é a consciência ambiental. Se eles enxergarem um lixo, eles vão levar. Eles não deixam no meio do caminho. Diferente de muito outro tipo de pessoas que vão para a natureza, o corredor de aventura é uma pessoa consciente. Tu vai indo e, tipo, quando a gente faz essas travessias aqui, vai indo, inicia com a mochila vazia, termina com a mochila cheia, né? Porque é impressionante a quantidade de lixo que o pessoal deixa nos lugares que não era para ter lixo, né? Pois é. Isso é uma grande verdade mesmo. E o medo é esse, né? E tem pessoas que eu acho que você esclareceu também uma boa dúvida da galera, que era assim, mas se os caras andam tudo isso, como é que é feito essa logística depois de limpeza? É feito uma limpeza, é um pente fino, né? Exatamente. Não, tanto que depois, cara, foi engraçado porque é um lugar, o Cânion do Faxinalzinho tem um morador lá, que é o Gordo, Evandro Rosa. E aí a gente foi lá, a primeira vez eu achei que ele é o dono da terra ali, né, como poceiro, então ele mora lá sem luz, sem água, sem nada, né? E é engraçado que normalmente ele fica escondido lá e tu passa e tu não vê ele te vê, mas tu não vê ele. E aí o IBAMA vai lá, faz o acompanhamento com ele e tudo. E aí eles subiram e desceram a trilha e depois mandaram um e-mail agradecendo porque eles encontraram a trilha mais limpa do que quando a gente passou. Do que quando a gente entrou nela, ela saiu mais limpa. Eu disse, não, Tá vendo? esse é o nosso objetivo, não. Pelo contrário, é deixar, se possível, melhor. E foi o que a gente conseguiu, deixar tudo bem limpinho. Esses cara, vamos voltando à logística, é muito complexo. E aí, tu monta uma estrutura toda, tu monta o ponto, eu tenho que levar as bicicletas aqui para aqui, daqui para lá, vou pensando sobre a equipe de resgate, a equipe de resgate ela tem que ficar aqui, 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 normalmente tem 2, 3, 4 pessoas nessa área, a ambulância também vai andando conforme a prova. Graças a Deus, até hoje a gente só usou uma vez o resgate, que foi nessa prova, inclusive, por hipotermia, que no final da subida dessa serra, como estava muito frio, uma das meninas passou mal e acabou tendo que ir para o hospital, tomar soro e tudo mais, mas foi 2, 3 horas depois já estava bem, só não voltou para a prova, mas ficou tudo bem, graças a Deus. Mas e tirando isso, o resto as equipes de apoio vão acompanhando, o pessoal, os staffs vão acompanhando, o pessoal de verticais também é um pessoal especializado. A pessoa que é o cara das cordas para mim é o Evandro Klunk, que é de Caxias, que é um cara que, além de corredor de aventura, trabalha bem com isso. E o pessoal que ele normalmente chama para trabalhar com ele acaba que é aí da Praia Grande também. Um deles é o Caniço. E dessa fera. O Caniço manda demais. E o outro cara que estava com a gente também dessa vez é o Du.
Tava o Du aí ajudando. Aí o Du só ficou no melhor lugar, cara. Ficou lá no Soldado de Cebolt, Aham. cuidando do vertical. Ele, mas com o Caniço e mais outra galera. O Du Então, é pô, meu a vista irmão. que eles. Meu irmãozaço, só pra você saber, mano. O Du, meu primeiro estágio de guia foi feito com o Armando Du, que tem uma empresa lá em Pinda também, chamada Simbiose. E tinha que fazer estágio pra poder pontuar ali e tal, horas de estágio. E foi a primeira vez que eu fiz, tava o Du lá já também fazendo a trilha dele com a irmã ali. Foi quando a gente se conheceu e depois viemos se trombar aqui, pra trabalhar junto aqui em Praia Grande. Não, a figuraça, cara. O Du eu conheci em 2015, lá no Mundial que teve aqui no Brasil, no Pantanal. E tava nós dois de staff lá, eu conheci a figura lá e seguimos amigos até hoje. É Que uma legal, cara. figuraça. E aí, Ele que me passou seu contato, inclusive. não, a figuraça. Gente boa demais. E aí é isso, cara. Tu vai montando e vendo as necessidades, aí vendo. Aí, claro, aí acontece as intempéries, tipo, Uhum. nesse ponto ali no faxinal, não era um ponto que eu ia deixar uma ambulância nem uma equipe de resgate. Mas no momento que começou a tempestade, eu tive que deslocar, movimentar toda a equipe, ó, distribui aqui, bota aqui, uma equipe de resgate embaixo, uma equipe de resgate em cima, ambulância em cima, que era mais fácil levar para cima porque para baixo, porque depois começou a encher os rios, não tinha mais como voltar, porque é uma trilha que tu cruza o rio 7 vezes. Só que a parte onde tu cruza o rio, ela é plana ainda, é baixo. Uhum. E aí depois que tu cruzou a última vez, começa a subir dali para cima, aí chegou um ponto Trepa que a gente não mato tinha mais daí. como voltar. Aí é mato e não tinha mais como voltar. Aí desloca todo mundo lá para Cambará para a prova ir seguindo. Olha só. E assim vai. E aí acontecem os problemas, né? Tipo, o vento, chegou ventos de 100 km por hora, como é que eu vou botar o pessoal dentro d'água para remar com vento de 100 km por hora? Não Uhum. tem como, muda. Aí não planejou que ia acontecer esse evento. Aí tem que pensar na hora ali, agora vai fazer isso, aquilo, aquilo. E aí tu tem que pensar para que todo mundo faça, porque não tenha problema lá na frente na classificação e vai indo, cara. Uhum. É complexo. É um pequeno estressezinho, né? É o pequeno estresse. De que o organizador cansa mais que o corredor, cara. Imagina, deve palpitar o olho, o Sim, pescoço, o cara não infarta por pouco ali. é verdade, é verdade. Então, pô, animal, cara. Isso é como te disse, eu sou um fã da corrida de aventura. Acabou que o destino me levou depois pra trabalhar na corrida de montanha daí, né? E eu achei que eu me dei melhor trabalhando do que correndo, porque eu acho que meu lance é guiar. Aqui eu gosto da caminhada pausada, parar, olhar passarinho, tirar foto, nada na cachoeira, mas correr 21, 41, 500 quilômetros, meu, tô bem de boas assim mesmo, né? Admiro quem o faça. Eu acho que eu admiro e respeito muito. E falando sobre isso, eu gostaria de saber assim se você acredita, eu já sei a resposta, obviamente, mas que esses esportes ligados à natureza podem estimular a preservação ambiental e como essas atividades podem ajudar o planeta a ser um lugar melhor. Cara, vamos lá. Eu acho que uma coisa está totalmente ligada à outra. O pessoal que é dos esportes de aventura normalmente tem uma consciência ambiental um pouco maior. Vou usar um exemplo que aconteceu com a gente agora fim de semana, tá? Fim de semana passado. Fui fazer um treino. Vamos lá, tô treinando para uma ultramaratona também. Vou correr uma prova de 160 quilômetros só de corrida. E aí tô treinando aqui com o pessoal de Torres. E a gente foi fazer uma trilha aqui no Jacaré, que é aqui no interior de Torres. E no meio do caminho, cara, várias latas de cerveja, tá? Ser Termina nós humano. correndo com várias latas de cerveja na mão, tirando as latas do meio do mato, porque, pô, um lugar bonito, Uhum. fechado, com um córregozinho, e do lado do córrego alguém tem a capacidade de ir lá fazer um churrasco e deixar as latas de cerveja lá. Aí, beleza. Levamos embora. E na corrida de aventura, tu vê isso, nos esportes de aventura, o pessoal que é do esporte, ele quer ver aquilo limpo. Ele não quer ir lá e encontrar sujeira, encontrar plástico, encontrar mato queimado. Ele quer ir lá para ver a beleza do lugar. Então, quando ele vê aquilo, ele toma atitude na hora, ele recolhe o que consegue recolher e leva embora. E ele quer encontrar aquilo
limpo como ele pegou, ou mais limpo do que quando ele chegou ali. O que ele pode fazer, ele faz para fazer para manter essa limpeza do local. Então eu tenho ciência que o atleta, o atleta de esportes de aventura, o entusiasta da trilha, não é ele que deixa a sujeira. Tu vê muita coisa que é aquele um cara que vai lá fazer um churrasco no meio do mato, ou muitas vezes que eu via no passado, que eu já fui trilheiro de moto também, tu via o pessoal indo e largando tudo, e comendo gelzinho e jogando pelo mato. Ah, meu, isso é uma coisa que eu não consigo aceitar, e tem muita gente que é assim. É. Mas o corredor em si, o cara que é o cara do ciclismo, o cara da corrida em trilha, o entusiasta da trilha, o pessoal que vai fazer vertical, que vai fazer um canionismo, esse cara é a pessoa que cuida. É a pessoa que deveria estar com as portas abertas, que muitas vezes está com a porta fechada por causa do irresponsável, e não é o cara que vai estar sempre ali. Vai lá só como, é legal ir na trilha e abandona a sujeira lá e deu. Sim. Nunca mais vai voltar. Nós aqui da região, a gente passa 100 vezes no mesmo lugar, então a gente não vai querer ver aquele lugar sujo. Isso é Então eu acho verdade. que sim, uma coisa está totalmente ligada à outra. O atleta, o entusiasta de aventura, ele não suja, pelo contrário, ele limpa. Muito legal. Isso é maravilhoso. E ainda eu vejo por um outro ângulo que é assim, você acaba mexendo com os pilares da sustentabilidade Sim, quando você cria provas iguais a essa, que você movimenta uma galera para trabalhar no lugar, você movimenta a sim, limpeza, fomenta e estimula que aqueles lugares estejam preservados para trazer mais gente e ainda acaba dando ênfase para lugares que antes não eram tão vistos por outras pessoas de fora que vêm correr e vão acabar conhecendo o local que você está aplicando essa prova. Então isso aí é sensacional, cara. O sim, trabalho é que você verdade. faz aí, que vocês fazem com a equipe, com todo mundo, é nota mil, parabéns mesmo. Não, legal, legal. O que a gente puder fazer para manter tão como era ou tão bonito quanto era, a gente vai fazer. O que puder levar de lixo, que é o Perfeito. ideal era não encontrar, mas encontrando a gente carrega. Muito bom. Eu faço isso também, cara. Todos os lugares que eu vou caminhar, nas trilhas fechadas de Parque Nacional, que só entro com guias, obviamente você não vai encontrar lixo. Mas se tá fazendo rolê em algum lugar aí ou outro, que não seja minha casa, que seja casa de qualquer pessoa, a gente sempre volta com lixo dentro do bolso. Vou surfar, vou pra torre surfar, saio da praia, vou pegando lá micro lixo, canudinho, os caramba, pego, coloco no bolso, coloco dentro do neoprene, sai e joga fora. Então, É eu verdade. fecho total com essa ideologia sua, com a ideologia do esporte. Não é à toa que a gente te chamou aqui, porque a gente sabe que quanto mais pessoas estiverem presentes em esportes de aventura, esportes ligados ao ar livre, mais seres humanos aptos a quererem cuidar do nosso planeta vão ter. Né? Então, Sim, isso é uma coisa que está, como você diz, uma coisa está ligada à outra. tá ligado a outra. E a gente, Benito, já tá trocando ideia aqui, já vai fazer 1 hora. É aquilo que eu falei pra você, passa rápido, Passa rápido ainda mais demais. assunto tão massa assim que nem esse assunto sobre as corridas. Então, assim, pra gente começar a dar início à nossa finalização, eu gostaria que você deixasse, por último aqui, pra fechar tudo mesmo, quais são as dicas que você deixa pra quem quer entrar no mundo das corridas? As dicas, as sugestões que você deixa pra quem quer entrar nesse mundo e ainda tá meio ansioso, tá meio com dúvida ainda. Não, até vou fazer uma propagandinha nossa aqui da Malacara, que quem quiser, quero entrar no esporte, quero ver, gosto da ideia da corrida de aventura, pode me procurar, vou dar todas as dicas possíveis. Sendo aqui da região de Torres, então, como eu já fiz com o pessoal aí da Praia Grande nesse fim de semana, preciso de uma parceria para não sei remar, como é que eu faço para entrar na canoagem? Como é que eu faço para fazer, que equipamentos eu preciso? Pode entrar em contato com a gente, nós vamos dar todas as dicas possíveis. Inclusive agora no início do ano, em 13 e 14 de janeiro, a gente vai estar fazendo um festival aqui em Torres, ali na comunidade do Jacaré, que já é no interior aqui. E a gente vai ter 3 modalidades de esporte. No sábado de manhã vai ser corrida de aventura, uma corridinha curta para iniciante, aí, vai ser entre 30 e 40 quilômetros, então vai ser uma provinha de 3 a 4 horas. No sábado de tarde vai ser um trail,
e no domingo vai ser um passeio de mountain bike junto com uma provinha de XCO. Então, a galera que queira conhecer o esporte, quero conhecer a corrida de aventura, pode me procurar. Como vai ter muita... a gente chama que vai ter os capitães das equipes, então quero aprender, eu coloco vocês numa equipe com alguém que já tem um pouco mais de experiência, para não se perder no meio do mato, para ver como é que é a função da navegação, para ver como é que é a função de troca de modalidade, o que eu preciso levar de comida, o que eu preciso levar de bebida. Então, pode procurar a gente que a gente dá todas essas dicas. Mas o principal é a força de vontade. Quer entrar no esporte, sabe que vai sofrer um pouquinho, porque vai pedalar 1, 2 horas, vai correr 1 horinha, vai dar uma remadinha ali de uns 40, 50 minutos, vai dar uma sofrida? Vai, mas compensa muito. Cruzar a linha de chegada não tem preço, então pode procurar a gente aí que a gente dá todas as dicas necessárias, coloquem alguma equipe, indica o pessoal até mesmo aí da Praia Grande que hoje já está fazendo o esporte também, aqui em Torres a gente já tem alguns atletas, e espalhado em toda Santa Catarina e Rio Grande do Sul aqui a gente também tem. Então é só nos procurar aí que a gente dá todas as dicas necessárias. Maravilha, cara. E você sabe que hoje, além da região aqui que nos ouve, a gente tem cerca de 13 países hoje que já estão com pessoas espalhadas aí streamando os nossos canais aqui, seja no YouTube com o canal Rádio Outdoor, seja no Spotify aqui na Rádio Outdoor mesmo e outras plataformas de streaming. Então, assim, só que eu vou fazer um pedido para essa galera também, que tá curtindo esses programas que a gente faz, ir lá e avaliar a gente no Spotify, seguir a gente no Spotify, seguir a gente lá, se inscrever no nosso canal também no YouTube, que isso ajuda a gente a tirar uma base do que se a gente está fazendo está indo pelo caminho certo. Dá para deixar também comentário aqui embaixo, se ficou com alguma dúvida do episódio, comenta aqui embaixo no episódio, que depois a gente responde, a gente passa pro Benito. Além de passar pro Benito, a gente também faz um negócio que é um esquema, cara, que de deixar os seus contatos, além do link que você vai deixar pra gente, deixa seus contatos aí para quem quiser te achar depois, te procurar, poder te encontrar nas redes sociais aí. Esse espaço é seu agora para você divulgar tudo que você tem aí, cara. Quer entrar em contato com a Malacara, o Instagram é @malacaraRace. O meu pessoal é @BenitoBroca. Então, procurando lá no Instagram, pode mandar mensagem, tanto no Instagram da Malacara quanto no meu Instagram, vai estar o meu telefone lá para contato. E a gente consegue passar qualquer informação que for necessário. Tem o site da Malacara também, onde estão as inscrições das provas dessas duas que a gente está organizando de corrida de aventura. E em seguida também vai estar desse festival que a gente vai organizar aqui em Torres. Acredito que na semana que vem a gente já está abrindo as inscrições aqui também. Então é o www.malacararace.com.br. Ali vai ter canal para entrar em contato com a gente e vamos responder em breve. Então, e até deixa eu te fazer uma outra chamada para ti. Uhum. Eu estou planejando um evento bacana aí na Praia Grande, que eu ainda não posso divulgar. Olha aí. Mas vai ser um evento que vai chamar bastante atenção da região. E quem sabe daqui um mês ou pouco menos, a gente volte a conversar e eu te contar todo esse projeto que eu quero desenvolver aí na região, que eu acho que vai dar uma boa movimentada nesses esportes de aventura aí na região. Estou com um projeto bacana e só não posso falar ainda por um detalhe, mas... Suspense no ar. Um suspense, mas muito em breve eu vou estar divulgando. Mas nem um spoilerzinho assim, não pode? Não, nem spoiler, não vou chamar a atenção. Só digo que vai ser alguma coisa internacional aqui pra região. Olha aí. Tá, a gente é super parceiro, já deixa nosso nome na lista aí, hein, meu. Não, pode deixar, que tu vai ser o primeiro contato aí pra gente fazer alguma reportagem sobre isso. Eu acho que vai ser bem bacana mesmo. E tu vai ter que me ajudar agora, que já sei o que tu... Já sei do teu passado, vou contar contigo aí também. Pode contar, sim, que vai ser um prazer. Tudo que for para incentivar aí, desenvolver esses tipos de esporte e esse contato aí com a natureza é a nossa cara, meu. Benito, então é o seguinte, brother. Muito obrigado, então. Foi um grande prazer trocar uma ideia com você, tentar levar para mais pessoas e estimular. Espero que abra o coraçãozinho da galera para poder entrar em contato depois, querer participar de corridas aí, se envolver com esportes de natureza. Te desejo todo o sucesso do mundo nos seus projetos aí, Malacara Race sempre a 1000 aí,
subindo montanha e tocando para cima. E agradecer a todas as pessoas que nos ouviram até agora. Então, assim, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima, então. Esse podcast é um oferecimento da Agência Guia dos Canyons. Atividades ao ar livre nos aparados da serra.